Olá! Você está ouvindo o podcast do Batom Vermelho. Relacionamento, autoconhecimento, astrologia, linguagem da mente, espiritualidade, sexualidade e muito mais. Então tá. Bom, vamos começar então. Primeiramente, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Primeira gravação, podcast número 1. Isso aí. 001. Estamos aqui. Uma data muito importante, por sinal, porque hoje é aniversário da Luciane, que é a nossa querida aqui que está com a gente. Eu e ela estamos criando este programa, trazendo à luz essas informações para que vocês possam acompanhar um pouco da nossa trajetória, nosso caminho, que a gente vem aí, aos pouquinhos, a gente vai contando aí para vocês. Hoje é dia 17 de novembro de 2020, um ano bem atípico, né? Para todos da Terra, eu diria, para o planeta todo. E o nosso podcast se chama Batom Vermelho. E nós vamos contar um pouquinho o porquê deste nome, né, Lu? Vamos falar o propósito do Batom Vermelho. Exatamente. O meu nome é Cláudia, eu sou formada em Relações Públicas já há alguns anos, trabalho no meio corporativo e de alguns anos para cá eu vim me aprofundando um pouco mais na caminhada do autoconhecimento. E agora vou me apresentar rapidamente, vou passar a bola para a Lu e a gente vai trazer um pouco do tema de hoje, né, do nosso bate-papo aqui, estreando, né, tudo muito novo para nós duas, mas sabemos que a gente já vem numa caminhada de outras vidas, provavelmente. Então, nada mais do que resgatar um trabalho de onde a gente parou em algum outro momento. Então, sou formada em Relações Públicas, já trabalho com isso, com comunicação, tenho uma pegada aí bem holística, espiritualista, e gosto muito de astrologia, de estudar, de autoconhecimento, de PNL, de ufologia, tudo isso faz parte do meu composer. E aí, aos poucos, conforme os programas vão andando, vocês vão me conhecendo ainda mais. Sou uma sagitariana, então isso é um valor para mim falar de astrologia, então já trago aqui para vocês, para os curiosos. E passo a bola aí para a Lu se apresentar um pouquinho. Bom, galera, olá para todos. Meu nome é Luciane Peters, a minha formação é Direito, eu sou um dos meus papéis, que eu falo que são papéis, né? Para mim, eu entendo como papéis. Sou advogada, um dos meus papéis. Por muitos anos atuei como professora universitária e me descobri amando estar numa sala de aula, não estar necessariamente numa sala de aula, mas na questão de passar, transmitir conhecimento. Isso é uma coisa que eu amo fazer. E nesse autodescobrimento, eu descobri a PNL, descobri a hipnose, fui estudar como funciona a linguagem da mente, a linguagem dos sentimentos. Então, eu me apaixonei, isso fez sentido na minha vida, isso transformou, me trouxe um propósito muito grande e quis levar todo esse conhecimento, toda essa bagagem da minha jornada para quem tem interesse em saber como que funciona. E nessa trajetória eu conheci a Cláudia, falei para a Cláudia, e nós viemos dessa mesma pegada, né, de espiritualista, então a gente tem mesma visão, e foi dessa forma que a gente se conheceu. E eu falei para ela, nossa, eu preciso de auxílio para entrar nas redes sociais, que eu quero levar a minha palavra, eu quero levar o que eu tenho, compartilhar e não ficar com o meu copo cheio. Eu quero poder compartilhar e poder trazer mais para o meu copo também de conhecimento. E a Cláudia foi super parceira, e nesse projeto a gente foi se autodescobrindo com muitas coisas em comum. E então decidimos nos alinhar e trabalhar
com essa abordagem, né, que é o batom vermelho, que é trazer de esse conjunto de conhecimento, meu conhecimento, conhecimento da Cláudia, a gente tem muitas coisas a compartilhar, e a gente pensou, por que não levar toda essa abordagem para um projeto maior e falar sobre autoestima, sobre empoderamento, sobre espiritualidade, sobre astrologia, sobre tantos assuntos, né, que é tão importante para nos conectarmos primeiramente com nós, né, para depois nos reinventarmos, né, Cláudia? Acho que esse é um dos nosso projeto, né, de contribuir. Contribuir com toda a nossa bagagem, tudo que a gente vai também transmitindo e aumentando nosso copinho aí de conhecimento e podendo levar mais e mais conhecimento. Essa nossa intenção é de compartilhar, é de auxiliar. Exatamente, até porque a gente sabe, né, que tem muita coisa aí na internet e as pessoas realmente bebem de diferentes fontes. Nós não temos a verdade absoluta e nem queremos, assim. Na verdade, aqui são trocas e descobertas, né? Experiências de vida, experiências em relacionamentos. A ideia é justamente trazer um pouco esse olhar, né? E até o batom vermelho, né? A gente pode entrar um pouco nesse, porque esse nome, né? Mas o batom vermelho, quando tu ouve, tu imagina algo mais com viés feminista, talvez, sem rótulos, mas assim, automaticamente teu pensamento ele vai até mesmo para daqui a pouco, alguém que fala de maquiagem, alguém que, né? Cada um tem um passado aí, resgata alguma coisa e associa este nome. E justamente para nós, este nome ele é para desmistificar, ele é para trazer outros olhares, né? Não é para a gente ficar numa caixinha e sim abrir muito mais a nossa forma de ver o mundo, né? Por isso que a Lu falou, espiritualidade, a gente vai falar de empoderamento, a gente vai falar de feminino, com certeza, mas também a gente vai falar de outros assuntos que não estão necessariamente vinculados à beleza, né, que é o batom vermelho faz, né? E falando um pouquinho, eu e a Lu, quando nós pensamos neste nome, fizemos alguns movimentos. Eu fiz um movimento na minha rede pessoal, né, social, no Instagram, e foi bem interessante, porque eu botei uma foto minha de batom vermelho e fiz algumas perguntas para as pessoas, né? E eu não sou uma pessoa muito popular no Instagram, né, gente? Então, eu esperava, assim, um número baixo de respostas e eu tive quase 40 respostas. Então, foi muito bom, né, ao todo, assim. Ou umas comentavam, outras só me mandavam um direct, né? Mas o que nos chamou a atenção, tanto para mim quanto para a Lu, é que quando eu perguntei para as pessoas quem já usou batom vermelho, todas as mulheres que responderam positivo, sim, usaram. E quando eu perguntei para essas mulheres o que elas sentiam, qual uma palavra que vinha na mente quando elas botavam um batom vermelho, usavam um batom vermelho, e a maioria veio, né, empoderamento, veio poder, coragem, palavras extremamente motivadoras. E aí depois eu fiz uma outra pergunta que seria qual situação você deixou de usar o batom vermelho? Por qual motivo você deixou de usar em algum momento, né? E aí as pessoas automaticamente foram pro chamar atenção, o meu gestor, toda vez que eu botava, dava risada. Então, cada uma trouxe, né, muito voltar para a autoestima, né? E a gente, enfim, achou interessante esse movimento, né, das pessoas de ser muito chamativa, te empodera, mas é chamativo. Tá, mas então, só um pouquinho, o que está acontecendo, né? Há um paradoxo aqui na minha avaliação, né? Então, a gente começou a falar um pouco disso e perceber como o nosso propósito ele está vinculado dentro deste processo, né? Como nós, empoderadas, né? Daqui a pouco
não está conectado com o nosso propósito, né? Tipo, eu quero o poder, eu quero chamar atenção, mas na prática eu não quero. Tá, mas só um pouquinho, quais são as crenças que te limitam? O que está acontecendo aí por trás, né? E afinal, quem tu és? Qual é o teu propósito? O que hoje tu busca, né? Por que você busca tanto julgamento ou se preocupa com o julgamento do outro, né? E aí, né, Lu, falando de propósito... Como é interessante isso, né? Quando tu fizeste essa pesquisa, né? A questão do batom vermelho. O vermelho vem da urgência, né? Urgência. Mas, na verdade, nossa intenção é que é a urgência de falar de assuntos importantes, né? Em todos os contextos. E aí, quando tu fala... não, ou muitas responderam, né? Como tu falaste, vermelhos não gostam muito de chamar atenção, né? Então, por que não... O medo de julgamento, né? No fundo, é o medo de julgamento, né? O que o outro vai pensar se eu estou chamando muito atenção? E aí vem vários bloqueios, né? Que a gente nem percebe que a gente está bloqueado e a gente quer se esconder. Por muito tempo eu quis me esconder também. Gente, eu usava... Teve uma época que eu usava blusa até gola alta, batom, era só batom, sabe? Sem cor, assim, sem vida. Exatamente para ficar escondida, para não aparecer mesmo. E aí, se você vai observar, realmente tem várias questões aí de querer se esconder, né? Atrás de uma roupa, de uma falta de cor, né? Então, como é importante essas coisas básicas, mas nosso trabalho aqui vai muito além disso, né? De simplesmente falar que é uma crença e que as cores têm uma força, né? Que tem uma força, né? A gente vai falar muito sobre isso, qual a força das cores, né? A força de um batom vermelho, uma cor, a força disso. Mas o que está por trás de tudo isso, que é muito mais importante do que realmente só falar do que é, mas o que está por trás disso. Então, acho que essa nossa pegada é muito isso, falar o que está por trás disso. Por que se construiu tudo isso? Porque não é uma ideia que a gente acordou, ok, eu estou assim, quero me esconder. Não, né? Foi uma construção dentro da sociedade para que a gente nos tornasse dessa forma, para se esconder, né? Então, aí a pessoa... E eu vou te dizer, quando eu comecei a usar batom forte, eu já ouvi bastante que para me usar cores mais claras, que eu chamo muita atenção. Tá, e qual o problema que eu tô chamando atenção? Exatamente. E batom, tipo, é muito forte, não combina com o teu rosto, ou deixa tua boca muito grande, tipo, comigo. Muito grande. Só tem os olhos grandes, a boca grande. Só um pouquinho, mas... Essa é a nossa... Por que não se aceitar, né? Na nossa perfeição, né? Se a gente nasceu com os olhos, a forma, o formato que é, a boca do formato que é, por que não fazer ele chamar atenção? Porque ele tem a sua beleza, da forma que ele é. E é muito interessante isso, né? Então, tem toda uma cultura atrás disso. Acho que essa abordagem bacana, né? Da gente trazer. Exatamente. Né, Cláudia? Isso, exato. E, assim, eu tava comentando com a Lu, eu fui olhar umas fotos do passado e eu uso muito batom vermelho, de verdade. E eu nunca tive o problema de usar o batom vermelho, sabe? É muito interessante, assim, que eu sempre passei batom vermelho, sempre. E eu nunca me preocupei se a boca, sabe? Tanto é que, muito pelo contrário, eu passo e as pessoas, nossa, como tu fica bonita de batom. Porque eu não sou uma pessoa que usa maquiagem, mas quando eu passo batom, a pessoa nota, né? E sim, eu tive uma fase da minha vida que eu queria ser invisível, realmente. Eu não usava nada e tal, mas aí era para um outro contexto, pré-adolescência, bullying. Então, eu passei por isso, eu sofri bullying em alguns momentos da minha vida, e naqueles momentos eu quis ser transparente, invisível, né? Mas depois disso, eu resgatei, a partir de vários processos aí de reencontros, encontros e reencontros, tanto com o nosso ego, quanto com a nossa sombra, e assim vai, né? Que aí eu comecei a perceber que não, que batom era uma coisa que me deixava bem tranquila e eu estava bem comigo. Eu não tinha o propósito de provocar, eu não tinha o propósito de instigar, chamar atenção, era só mais porque eu achava que ficava bem, né? Então, realmente, a gente vai falar bastante, assim, de batom vermelho nesse nosso podcast, e vocês vão perceber que muitas reflexões, elas voltam
com outras embalagens, eu diria, né? Porque no fundo, primeiro que a repetição ela ajuda a gente a memorizar e a entender, né? A persistência ajuda bastante. Mas também a gente começa a dar conta que qual é o nosso nível de protagonismo nessa vida, o papel que a gente assume, né? A gente assume muitos papéis, e a gente vai fazer diversas reflexões sobre pontos específicos, mas vocês vão perceber que tudo converge em um ponto, né? Que é o nós, o centro, né? Quem somos, qual a parte da espiritualidade. Esse ano de 2020 veio com tudo. A pessoa que não soube ou que procrastinou a sua espiritualidade, que, lembrando, espiritualidade é diferente de religião, são coisas diferentes, né? Isso é muito importante, acho que a gente vai em vários momentos falar sobre uma coisa e a outra, né? Mas assim, espiritualidade é o teu processo de conexão, de tu saber que esta vida não é só para pagar boletos, que essa vida ela tem muito mais do que só pagar boletos, né? Então, e aí tu começa a se dar conta que a pandemia, né, 2020 um ano extremamente atípico, e nós já estamos aqui no final de 2020, e a gente achava que a gente ia ficar 15 dias confinados em casa, e já passou quase um ano, e a gente começou a perceber que como as pessoas elas começaram a surtar, digamos assim, a ter crises de ansiedade, a ter que conviver com aquela pessoa que ela ama, que se diz amar, e aí quando fica todo mundo dentro de casa, o bicho pega. E aí a gente começou a perceber que um dos nossos propósitos aqui, um dos nossos objetivos também de trazer esse podcast justamente é para poder oferecer para essas pessoas que estão vivendo processos à força agora, na marra, né? Isso podia ir por livre espontânea vontade, agora também. Vai encarar a tua sombra de fato. É justamente poder trazer um pouco de acalma o seu coração, como eu diria, né? De calma, vamos lá, tá tudo bem. Você não é a primeira pessoa a passar por isso e não vai ser a última, né? Então, esse para falar um pouco assim do objetivo sendo o primeiro, né? Primeiro de muitos. A ideia é justamente explicar um pouco o cerne, né, desse bate-papo aqui, né, Lu? E trazer bastante essa questão de conexão, né? De se conectar consigo mesmo, né? E eu vejo assim que é uma coisa que deveria ser simples, mas se torna complexa no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Que é a tecnologia que a gente tem acesso a muita coisa, só que ao mesmo tempo a gente está muito automatizado, a gente acorda, né, e vai que nem um robozinho mesmo, que agora com a pandemia a gente trabalha em casa, mas mesmo assim a gente continua numa rotina bem forte, sem se perceber, sem se autoavaliar. Não todos, né? Mas muitos. E quem está tentando ainda se percebe, às vezes, numa dificuldade, né? Porque a exigência fora do mercado, do mundo em si, né? Exige muito de nós. E a gente não tem quando falou espiritualidade, né? O que é espiritualidade? Como tu mesmo falaste, não, para nós não é religião, a gente não está falando em religião, a gente está falando em conexão, é se conectar. Auxiliar e mostrar até o nosso caminho, né? Porque a gente também fez uma jornada aí para isso, e que é essencial assim ter essa conexão para poder se conectar com nós mesmos. Senão a gente não se conecta com nós, a gente não consegue se conectar com o outro. E aí vem muito do teu mundo, né? Que eu compartilho aí da questão da comunicação, né? Como se comunicar com o outro, né? Como eu quero me comunicar melhor? Todo mundo quer se comunicar com o outro, tá? Mas primeiro eu tenho que aprender como me comunicar comigo. Como que eu faço essa comunicação interna? Como eu me sinto? Como eu sei o que eu quero? Pelo qual motivo eu morro todos os dias? Porque a gente morre um pouquinho todos os dias. Nossas células, elas vão, de fato, é natureza, né? Então, na verdade, não se trata que tempo, se usa aquela frase, tempo é dinheiro. Eu diria que energia é uma coisa mais importante que hoje a gente deveria preservar ou cuidar. Não sei se é preservar a palavra certa, não sei. Mas cuidar, tratar a nossa energia, a nossa frequência, né? Então, aqui a gente vai falar muito sobre comunicação, sobre frequência, sobre
sobre como cuidar da nossa energia, como nos conectar com a nossa energia, porque tudo é base da nossa energia. Nós nos comunicamos, nós nos relacionamos com o outro, com nós, a partir da nossa energia. Então, é todo um Exato. trabalho, né, Claudinha, que a gente faz, que vamos compartilhando aí todo esse conhecimento e para poder fazer auxiliar, né, nesse processo aí. E realmente a pandemia veio para mexer com todo mundo, né? Então, e quem ainda está evitando ou está resistindo a esse processo, está sofrendo mais. Pode não estar percebendo, mas está sendo mais sacudido. Porque não tem é o legítimo aceita que dói menos, né? Dói menos. Tu entra no movimento, né? Tu vai entrar no movimento, vai descobrir o que tu precisa ali. Mas se tu não aceita, realmente, aí tu vai ficar ali remando, 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 e na ansiedade, a ansiedade começa a aumentar. E aí vai ou diversas outras coisas, né, que devido a desse movimento que é necessário, que está sendo exigido de nós, de todos, sem exceção, sem exceção. Então, assim, podemos estar, cada um está num nível, né? Quem está tá buscando, tá estudando, tá procurando, não está na zona de conforto, está indo para um nível. Quem continua na zona de conforto está ainda lá mais para baixo. Mas qualquer momento pode sair da zona de conforto e sair dessa vibração e ir para outra. Né? Então, quem está um pouquinho mais acima, digamos assim, quer ir para um pouquinho mais. Então, não para. É tudo um processo de evolução constante. E quando a gente parou, voltamos para a zona de conforto. Isso é física quântica, né? Física quântica diz a física. A física por si só, você vai estudar um pouquinho de física, tu vai entender que é tudo movimento, né? Tudo requer movimento, porque o universo é movimento. Nós não percebemos, mas a Terra está em movimento. Então, e nós não podemos parar também. Então. E olha que incrível, né? Tu falou de movimento e é justamente o que eu estudo astrosofia também. E eu comentei até com a Lu um pouco antes, né, sobre trindade, né? A questão da trindade. E eu esqueci de comentar, Lu, que ela traz a trindade falando do movimento do universo, que o universo está em movimento. Eu esqueci, aí agora tu falou, puf, deu de novo, né? É para falar de trindade aqui, então. E aí ela trouxe 3 formas de pensar, de pensamentos, né, que tem a ver com a trindade, né? Então, tudo é uma trindade. O que seria uma trindade? Ela trouxe que essa terapeuta que eu gosto, né, que eu sigo, que eu faço curso, né, ela disse que a trindade, ela nada mais é do que tu ter 3 análises do mesmo ponto de observação, né? Então, é para quebrar aquela coisa do extremismo e de segmentar muito, de ir para um, sabe, usou uma palavra que agora não tô lembrando, mas é que cada um vai para um lado, né? Que segmenta, assim, que cada uma vai para um lado e a Trindade ela vem para mostrar um outro terceiro ponto, né? E aí ela fala do pensamento cartesiano, então ela traz uma frase, o que seriam palavras de uma Trindade olhando para um pensamento cartesiano? Seria o quê? Organização, harmonia e caos. Então, tu começa a observar que essas 3 palavras, elas têm uma lógica, né? E o movimento. Inclusive, ela diz bem assim, se você se organiza e aí há uma desarmonia na tua organização. Se tu não conseguir conter essa desarmonia, ela obviamente vai para o caos. E aí, quando tu for para o caos, para voltar na organização novamente, tu vai ter um trabalho mais pesado, né? Tu vai ter um retrabalho ali mais forte. Então, esse seria o pensamento cartesiano. O pensamento filosófico, ela fala sobre luz, sombra e escuridão. Luz, sombra e escuridão. Então, tu mostra que a sombra, ela só existe porque é a luz. E a escuridão é a ausência de luz. Então, todos nós, a gente tem que percorrer nesses 3 pontos. E, por último, ela traz um pensamento hermenêutico,
que é esse look que eu estou bem interessada e que eu vou trazer muita coisa conforme eu for aprender. O hermenêutico, ele é mais ou menos uma forma de que tu ouve uma frase, sem pé nem cabeça, geralmente a gente ouve isso muito em músicas, mas tem um significado, tu traz para si, e cada um que ouvir aquela mesma frase cria, elabora um significado para dentro de si, né? Então, a frase que fala desse movimento do universo e do pensamento hermenêutico, ela traz como exemplo: Deus sonha, o homem quer e a obra nasce. Tu ouve assim, tu sente alguma coisa, não? Deus sonha, o homem quer, tipo, o homem vê, mas assim, o Deus sonha e o homem quer. E só quer porque o Deus só sonha para, digamos assim, para aqueles que estão querendo, aqueles homens que estão querendo, para aqueles homens que estão percebendo que o universo tem movimento, né? Então não é para todos, somente para aqueles que estão olhando e veem o movimento do universo. E aí sim a obra nasce. Então, tem uma lógica, assim, muito legal. E aquilo, eu não te falei, mas a hermenêutica, ela trabalha a linguagem dos sonhos, que é outra pauta que vai rolar muito aqui no nosso podcast, que são os sonhos. E aí seria legal em algum momento, né, a gente vai ouvir aí, o pessoal que vai nos ouvir, saber se as pessoas lembram dos seus sonhos, entender um pouco mais se consegue, não, ou deita e dorme não lembra de nada. A gente pode até trazer dicas de como lembrar, porque os sonhos são formas, né, de captar outras informações que o nosso campo lógico dá uma dormidinha ali e aí é muito importante isso mesmo, porque os sonhos, ele ou tu acessa teu inconsciente, né? O que está no teu inconsciente, e aí tu pode trabalhar, ou realmente o que está no teu outras informações, né? Que tu pode, como tu falaste, acessar também. Então, o sonho é algo assim que traz muito realmente de nós mesmos, da nossa história, e que a gente pode transformar ainda na nossa história, né? E aí, um dia comentando com a Lu, né, quando nós estávamos aqui projetando este canal aqui, o podcast Batom Vermelho, a gente falou sobre muitos assuntos, assim, foi uma construção até chegar onde a gente está aqui hoje falando com vocês, né? E nós temos pontos em comuns, né? Que somos pessoas que gostam de agir, né? A gente estuda, 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 e chega um momento, tá, agora tem que levar esse conteúdo, né? Tem que transbordar esse conteúdo. Então, o Batom Vermelho, ele nasceu a partir dessas construções de áudios, né, Lu? De áudios de grandes áudios de 7 minutos, 10 minutos no WhatsApp. Justamente porque a gente, né, conversa muito, a gente gosta muito de trocar e a gente tem esse ponto em comum. E uma coisa que a gente fala muito também sobre a capacidade da gente um dia se conectar à nossa memória cósmica, né? Que é um outro assunto que eu também estou pesquisando e que eu descobri hoje que esse assunto que eu te comentei que eu queria muito lembrar, né? Me conectar com a minha memória cósmica, né? Quem está, assim, digamos, abraçando este assunto é a hermenêutica, né? Que hoje eu descobri que tem relação uma coisa com a outra, porque os assuntos hermenêuticos, eles são como se fosse a nossa pineal, né? Que ele é muito como ela é rígido, assim, fechadinho, mas conforme tu vai exercitando, vamos chamar assim, tu vai te conectando, ele vai ampliando, 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 e isso é o teu passo a passo aí para conectar com a memória cósmica, que aí tu consegue descobrir muitas coisas, né? Inclusive, o que eu e a Lu estamos fazendo aqui hoje, né? Como a gente conheceu, de onde veio tudo isso. Mas eu acho que, eu não sei, Lu, tu quer falar mais alguma coisa? Tu intui? Eu complementaria isso, tudo é uma descoberta, né? A gente vai descobrindo cada vez mais, né? Não é algo pronto. Eu não sei se tu concorda comigo nesse ponto, mas para mim o propósito é exatamente isso, né? Que às vezes as pessoas acham que propósito é uma coisa fechada, e eu tenho que achar meu propósito para depois começar a fazer alguma coisa, e fico angustiada. Não,
eu vejo a minha percepção, e talvez a tua não seja assim, mas tu complementa ou traz teu olhar, né, sobre isso. Até porque nem todos os momentos a gente sempre deve concordar, às vezes a gente tem olhares, e isso que é bom, né? A gente tem olhares diferentes. Porque eu Exatamente. consigo olhar com os meus olhos e tu consegue olhar com meus olhos. E aí a gente faz uma outra construção, né? Não sempre Exatamente. a mesma caixinha, né? Que só fica sem graça até, né? Ter a mesma, É, a mesma cor. Então, muita coisa a gente combina, outras coisas a gente realmente tem uns olhares diferentes, e isso é bacana. Isso que é para é construir. rico, E aí eu né? vejo o propósito, é rico, eu vejo o propósito assim como uma construção, né? É uma autodescoberta. Então, e eu me percebi muito nesse processo, né? Eu no início, assim, eu imaginava uma coisa e aí eu fui perdendo até as minhas, desapegando de muita coisa e aquilo que eu imaginava foi se expandindo, né? Foi se expandindo. Ou Sim. seja, não é uma coisa de que eu vejo ali, tá pronto, e aí eu não mexo mais naquilo, e aquilo que eu vou fazer. Não, aquilo vai se expandindo conforme eu vou me permitindo, né? Então, quando fala assim, estava falando, é realmente a questão desse programa também, ele vai se expandindo. Ele está num pontinho, mas ele vai se expandir muito. Exatamente por isso, pela questão do propósito, né? Ele tem um olhar, a gente começa, e daqui a pouco ele começa a expandir, porque essa para mim, é a essência, né? A expansão, não ficar ela Estagnado. fixa, Uhum, estagnada. uhum. Não É, sei se é essa e a sua percepção também. é bem conectado também, e até como complementaria que eu acho que o ponto de partida sobre a busca do propósito, ela está muito ainda equivocada, assim, as pessoas acham que é uma grande coisa, do tipo assim, eu vou salvar as baleias, eu vou salvar o Exato. mundo, eu vou, né, as pessoas, elas geram uma expectativa que seu propósito, ele é gigantesco, e aí a pessoa cansa só de pensar, nossa, não é para mim isso aqui, né? Então, eu acho que a caminhada da busca do propósito, ela tem que ser muito alinhada às expectativas da pessoa e a real condição daquilo, porque nós temos limitações, nós somos seres imperfeitos e tá tudo certo, né? E vamos começar por si, né? Vamos alinhar as nossas expectativas com a gente mesmo, né? Então, olhar para o outro e olhar que o outro não é capaz de estragar teu dia. Ele só é capaz de estragar teu dia se tu autoriza. Então, tu começa a se dar conta do papel, do protagonismo que tu tens, né, dentro deste papel que hoje você está assumindo. E o propósito nada mais é, na minha avaliação, entre muitos conceitos, mas hoje eu encaro muito com aquilo que faz o meu olho brilhar, que eu sinto vontade de fazer e que não precisa ser algo gigante. Eu amo comunicação. Vamos comunicar. Estou dentro do meu propósito, né? Agora, todo mundo provavelmente deve saber o que não gosta de fazer. Então, o que não gosta de fazer é um ponto de atenção para observar o propósito, se está alinhado ou não. Então, e se permitir e não se julgar. Daqui a pouco tem pessoas que adoram fazer uma determinada coisa, mas não faz porque acha que aquilo não vai dar dinheiro, às vezes tem coisa assim, ou acha que aquilo as pessoas vão achar ridículo, acha que não vai, põe uma série de barreiras e aí não executam aquilo porque existe tudo isso envolvido. E aí perde a oportunidade de se aproximar um pouco da sua caminhada, né? E aí, às vezes, até acontecendo um desvio encarnatório aí, que acaba depois tendo muito mais trabalho, né? E aí a gente fala de Exato. karma, a gente fala de né, muitas coisas relacionadas a isso. Mas acho que o propósito é bem que tu trouxe com este olhar, assim. Mas, assim, vamos alinhar expectativas, vamos deixar o ego, tentar fazer com que o ego tome a proporção correta dele para poder olhar para um assunto e, puxa vida, né? Que legal isso aqui, ou não, isso aqui não faz parte de mim, e correr atrás de coisas que a pessoa gosta, né? E o bom da internet tá aí, né? Tá tudo disponível, né? Dá um Google aí e a pessoa descobre o mundo, né? E eu diria ainda a questão da autenticidade, né, dentro do propósito. Né? Para mim, eu me descobri muito quando eu comecei a entender o que é autenticidade. Ser o que eu sou, a minha essência.
e não me preocupando muito com o que o outro ia pensar. Então, o desapego nesse processo é muito importante, porque eu antes de começar a falar sobre a linguagem da mente, falar sobre a linguagem de sentimentos, trabalhar com tudo isso e poder um pouquinho não ficar presa ao meu papel, né? Papel aí de advogada. E eu entendi que meu propósito era a minha autenticidade, eu não precisava ficar presa a nada. Eu poderia estar em alguns momentos advogada, mas poderia em outros momentos fazendo outras coisas que eu amo fazer, não tem nada de errado. Então, assim, o que eu sou, eu tenho que permitir ser assim, porque aí eu vou conseguir ser feliz. Senão eu vou me colocar numa caixa para que vai ficar aquela configuração na mente, pensando, ai, mas o que o outro vai pensar? Será que ele vai me aceitar? Será que ele vai me aceitar se eu for de forma diferente? Tá, mas se ele não te aceitar, tudo certo. Tudo certo. Exatamente. A única pessoa que tem que nos aceitar somos nós mesmos. Se nós nos aceitamos como nós somos, tá tudo certo. Hoje eu vejo assim, e tudo isso está ligado, né, ao propósito, né, à autenticidade, né, quem eu sou, poder falar o que eu acredito que seja importante e seja verdade para mim, não que necessariamente seja para outro, mas para mim, que eu saiba acolher, não agredir o outro, né, mas saber acolher, entendendo o olhar do outro também quando o olhar é diferente, mas não perder minha autenticidade. Mas eu simplesmente estou acolhendo quando eu vejo uma percepção diferente da minha. Está tudo certo. Exato. Mas eu não vou me enquadrar para poder o outro me aceitar. Eu vou ser quem eu sou. E vou falar o que eu penso, o que eu sinto, de coração aberto. Está tudo certo. E eu acho que vem muito nesse sentido. Eu acho que nosso olhar é muito nisso também. A gente trazer muito essa questão, né, de autenticidade. Como se conectar com a sua autenticidade. Porque eu acho que o ponto está ali da questão da gente realmente encontrar um equilíbrio, né? Porque enquanto que a gente não está conectado com nós mesmos, que eu chamo de autenticidade, nossa, fica complicado. Exato. Até aquela frase, né, que esses dias a gente conversando, ter coragem de ser quem você é, né? De a gente assumir isso, né? E parece tão simples e óbvio, mas quantas barreiras a gente encontra neste processo, né? Então, eu acho que para nós, assim, para esse nosso primeiro bate-papo aqui, é já levar essa reflexão, né, para pensar, né, quem somos, e eu tenho coragem de ser quem eu sou, e se eu não tenho, quais são os meus gatilhos emocionais que me impedem de ser quem eu sou com tranquilidade e coragem, né? E entender que até mesmo as pessoas mais próximas da gente, pai, mãe, familiares, que a gente tem uma carga emocional tão elevada quando a opinião vem dessas pessoas, e a gente às vezes deixa de ser quem somos porque nós queremos prestar contas, nós queremos mostrar para essas pessoas algo que elas vão aceitar, mas que não necessariamente está conectada com a minha essência. E aí se abre um rombo, assim, abre um rombo na alma, assim, porque o processo de tu entender que os teus pais são só os teus pais, que os teus irmãos são só pessoas que nem tu, os teus pais são só pessoas que nem tu, que erram, que têm uma visão limitada, que também lidam com seus próprios problemas. Se tu começa a abrir a tua mente no teu núcleo familiar, consegue quase que instantaneamente depois olhar para o resto do mundo de uma forma muito mais leve, uma forma muito mais íntegra e conectada. Mas aí é um processo, né? Eu me dei conta disso quando eu tinha 15 anos, quando eu percebi que o meu pai errava. Porque até então eu tinha uma visão de, né, nossa, tudo que ele fala é o certo e tá tudo bem. Aquela referência, né? Acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo também provavelmente tem alguém na família, algo assim na vida, que é uma referência e que, nossa, o que aquela pessoa fala é lei, né? E quando tu observa que, opa, não, só um pouquinho, aqui tem algo errado, tu começa a se dar conta que, oxi, né? Tem alguma coisa diferente, tem uma coisa que
né? E tá tudo certo, e discordar dessa pessoa tá tudo bem. Eu tenho amigas na vida, assim, que não conseguem se libertar dessas cargas emocionais, né? E deixam de, daqui a pouco, de abrir mão, ou de conquistar coisas, ou de sair da zona de conforto, ir atrás do seu propósito, em função dessas cargas emocionais muito conectadas a essas pessoas, principalmente do núcleo familiar, que é o primeiro ponto de contato, é o primeiro lugar onde a gente se relaciona, né? Na vida, depois que a gente vai se relacionar com outras pessoas. Né? Então, só uma amostra aí, né, Lu, do que aguarda o pessoal. São muitos assuntos, né? E a ideia é que cada encontro a gente possa trazer alguma coisa que aconteceu na semana, alguma coisa que aconteceu no período aí que vai surgir e conectado com algum assunto que a gente vem estudando, justamente para poder deixar esse lugar aqui um lugar acolhedor, seguro, e que você também possa, as pessoas que estão nos ouvindo possam se sentir bem acolhidas, né? E também de propor coisas, né? E assuntos, enfim. Exato, propor assuntos que a gente possa agregar também, né? Então, sejam bem-vindos as sugestões. Exatamente. Nós temos um canal no YouTube, né? Batom Vermelho, e nós também temos um Instagram. Nós vamos deixar na descrição do vídeo do YouTube que nós estamos gravando, né? Então, vocês, além da voz, vão ter a opção de ver a imagem também. E nós vamos deixar tudo isso no link da descrição ali, o link de acesso nas outras plataformas de áudio aí, para a galera poder ouvir nosso podcast, né? Então, a ideia é deixar tudo muito interligado, com diferentes formas de comunicação. Também temos novidades aí para frente, de fazer outros canais conectados com o Batom Vermelho, pensando também em trazer outras propostas. A Lu, vocês não sabem, gente, a Lu é assim, ó, tem um monte de coisa para contar para vocês, um monte de ideias, de especialidades, até meditação a gente está, né, a gente está pensando. Então vai ser bem bom. Bem bom. Tem muitos assuntos aqui. Muitos que eu tenho, muitos que tu tem, que tu nem abriu também. Surpresa, vai ter muito, galera que acompanha, que vai ter muita coisa boa. Então a gente vai falar sobre várias áreas, né? Então a gente vai realmente não é uma coisa superficial, não é simplesmente a cor batom vermelho, é muito conteúdo mesmo que a gente quer trazer aí. Então, complementar, né, esse conteúdo que tu tens, tu vai trazer o que eu tenho, e esses olhares diferentes, a gente vai se complementando aí para poder auxiliar aí da melhor forma possível, porque tanto eu quanto tu, nós somos assim, a gente quer encher o copo, mas não manter ele cheio, a gente quer transbordar e levar para as pessoas e para poder encher mais o nosso copinho aí, porque se não tiver mais espaço, não tem sentido, né? Então, acompanhe, que a gente tem muito conteúdo bacana aí. Então, a gente vai entrar em várias áreas, áreas polêmicas, inclusive. É verdade, polêmica, porque tu gosta de uma polêmica. Polêmica. Gente, temos uma advogada aqui, né? Então, né? A intenção é debater assuntos importantes, né? Não é ficar ficar falando só de coisas, coisas que vão trazer um bem-estar. Sim, é bem-estar, muita coisa bem-estar, mas coisas profundas que a gente vai trazer, e permeando várias áreas, né? Então, a gente vai permear áreas aí da espiritualidade, mas áreas da filosofia, áreas da sexologia, e a gente vai da sexologia, a sexualidade humana, a gente vai entrar em várias áreas aí que nós vamos sim debater vários assuntos, vamos trazer convidados também em alguns momentos, né, para complementar aí nosso trabalho. Isso é um canal de inspiração, né? Acima de tudo, né, Lu? Isso é um canal de inspiração para as pessoas, né? De alguma forma. Porque a gente não quer que ninguém mude, mas se inspirar e gerar uma mudança a partir disso, tá tudo bem, né?
Mas a ideia é justamente ter um lugar de expressão mesmo, né? Que a gente possa, então, trazer. E, esqueci de comentar, estamos na lua nova no signo de Escorpião. E lua nova, gente, lua nova é a lua que a gente inicia projetos, é a lua que a gente diz para o mundo coisas, é a lua que a gente... Nossa, só coisa boa, eu nem tinha te falado, eu lembrei agora. A lua nova, ela tá propícia para o novo, para as coisas novas, para que as coisas ganhem. E no signo de Escorpião, que aqui nós temos uma escorpiana, né, na dupla, né, Lu? O escorpião, ele traz profundidade, ele traz mudanças, é nascer, renascer, é fênix, me vem muito, às vezes quando eu penso, né, escorpião, me vem uma fênix, assim, fato, é lidar com a morte, né, e mostrar que, nossa, a gente se transforma, a gente se ressignifica a cada segundo, né? Então, acho que por hoje, não sei, Lúcio, tu quer falar mais alguma coisa? Certo? Por hoje, a gente já deixou um gostinho, né? Um gostinho de quero mais. Pela frente. E convidamos a todos e a todas que nos acompanhem, né? A gente vai falar muito mais direcionado realmente para o público feminino aí, né? Batom vermelho, né? Essa é a intenção. Mas nada impede aí que os meninos escutem, né? Nosso conteúdo. Exatamente. Que não é para... Nossa intenção é realmente trazer olhares diferentes. Não é uma verdade, como tu falou no início lá, não é uma verdade absoluta, né? São olhares diferentes. Olhares que permearam áreas diferentes, né? A gente não tem condições de passar por todas as áreas. Então, ter mais olhares nos permite expandir. E essa é a nossa intenção aqui. Então... É isso aí. Venham conosco. É isso aí, vem com a gente. E aguardem o podcast número 2, que nós vamos aí, então, lançar, e aí vamos trazer assuntos nas redes sociais. Quem for nos acompanhar vai poder já saber um pouco mais de como tudo vai funcionar. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Sigam a gente aí nos canais. Vocês serão muito bem-vindos. Estamos iniciando um projeto com muito amor, muita coragem de sermos quem somos, com muita conexão assim, com o nosso propósito, né? Acho que, acima de tudo, saibam que aqui também está a expressão do nosso propósito, meu e da Lu. E cada uma com o seu jeitinho, com o seu perfil, com os seus conteúdos. É isso aí, gente. Gratidão a todos. E até uma próxima. Até uma próxima. Tchau! Mas aí eu vou agora apertar aqui, né? Deixa eu ver como é que eu faço. Não, eu esqueci. Tem uma gravação.